A nossa expectativa é que, de fato, esse tempo, aí o André fica tranquilo, que eu acho que eu vou conseguir controlar aqui, traga essa reflexão no nosso coração, o valor da reciprocidade. Hoje a gente vai trabalhar com os irmãos alguns mandamentos. Não sei se está ligado aí, eu já estou passando aqui, mas não está mexendo. Está passando aqui, não está passando ali. A definição da reciprocidade, os benefícios dela, como desenvolvê-la, e nós vamos trabalhar hoje, a primeira série de mandamentos, mandamentos que valorizam. Mandamentos que valorizam são mandamentos que trazem valor para o nosso corpo. E aí não é o nosso corpo físico, é a igreja, para o corpo de Cristo. A gente valoriza o nosso irmão, somos valorizados, e como corpo a gente cresce, a gente é abençoado e a gente encontra de fato aquilo que Deus tem para nós. Quando a gente pensa nisso, o que é reciprocidade? Tem a definição aí, é uma palavra que vem do latim, que significa mover-se de um lado para o outro. A reciprocidade é uma troca por uma outra coisa idêntica, uma correspondência, uma cooperação. Nem sempre essa troca ela vai ser igual. Às vezes eu vou dar alguma coisa para a mesma, e o que a mesma vai dar para mim é diferente, mas ela será recíproca. Ou seja, ela vai trazer e ela vai pagar na mesma moeda. Às vezes esse valor ele é diferente, ele varia, do temperamento, da personalidade, da forma de ser de cada pessoa. Mas é literalmente aquilo que eu estou plantando, eu vou colher de outro. Aquilo que eu estou semeando, eu vou colher. Às vezes eu vou colher da mesma pessoa, às vezes eu vou colher de outra pessoa numa outra realidade. Na prática é o quê? É a troca que nós fazemos com as pessoas em busca de algo que vai beneficiar todos. Eu troco coisas com os meus semelhantes e essa troca vai melhorar a minha vida e vai melhorar a vida das outras pessoas. A reciprocidade também é a questão de você fazer uma boa ação a partir do momento que você recebe uma outra boa ação. Aí a Bíblia mostra para a gente o seguinte: o Novo Testamento, irmãos, ele é cheio de mandamentos recíprocos. Nós vamos trabalhar essas semanas muito assim, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. O que é o um ao outro? É uma troca, é uma reciprocidade. Eu faço, alguém faz por mim. Eu faço e alguém ministra também na minha vida. A gente pode afirmar que a reciprocidade é um estilo de vida afinado com a Bíblia, ou seja, os cristãos devem fazer uns para os outros a fim de expressar amor e unidade. Quando a gente serve os outros, a gente cresce no amor e a gente cresce na unidade. Por que às vezes a gente vê tanta falta de amor ou tanta desunião? Exatamente pela ausência da reciprocidade, a ausência de servir, a ausência de ajudar um ao outro. Pense nessas duas figuras aqui comigo hoje. A primeira figura é a troca que nós fazemos. A gente sempre tem alguma coisa para aprender com os outros. E os outros sempre têm coisas boas para ensinar para nós. Se a gente quer crescer sempre, a gente sempre tem que manter a nossa cabeça aberta, a nossa mente aberta para aprender. E aprender com os outros. Nunca menospreze ninguém. E nunca pense que ninguém tem nada para oferecer para você. Sempre a gente pode aprender com os outros e crescer com o exemplo dos outros. Um exemplo simples do aprendizado da reciprocidade é a gangorra do parquinho. Quem já passou por essa experiência aqui? Levanta a mão. É ruim, não é? Quando você senta na gangorra ali, no balanço ali, e ninguém está do seu lado para completar o peso, e você fica ali jogando para cima, jogando para baixo. O que acontece? Quando aparece uma outra criança, as duas crianças brincam e as duas crianças partilham o peso entre elas e isso traz crescimento para a vida delas. Um outro pensamento, e eu quero que a gente pense hoje, quais são os principais benefícios da reciprocidade? Quais são? Primeiro, influencia o comportamento das pessoas. Ou seja, a partir do momento que eu ajo de forma recíproca,
eu acabo influenciando o comportamento dos demais. Em algum momento, a pessoa que é abençoada pela minha vida, ela vai fazer o bem também. Eu vou dar um exemplo. É claro que a gente lida, gente, com gente que não está nem aí com nada. A gente vai lidar com isso. Mas a gente lida com muita gente sensível e muita gente aberta a servir. Um exemplo simples: se você está num grupo de pessoas, cai algo no chão e aquilo espalha tudo. Na maioria das vezes, mais do que uma pessoa vai se levantar para tentar recolher aquilo e ajudar a outra pessoa. Sempre vão ter os patrões, né? Sempre nós teremos as patroas que vão ficar de braço cruzado, tipo assim, não é problema meu, não prestou atenção, ainda vão criticar, derrubou porque é desatencioso, mas vai gerar num determinado grupo uma ação. Alguém vai fazer uma coisa, outro vai fazer outra coisa. Um outro exemplo simples: você chega no seu local de trabalho e você sempre traz alguma coisinha para alguém. Você dá um mimo, um beijinho. Não é um presente caro, uma coisinha simples. Aquilo vai marcando o coração das outras pessoas e daqui a pouco as outras pessoas estão fazendo aquilo também sem você perceber. A reciprocidade, ela cria uma sinergia. Ela cria a famosa matemática 1 mais 1 dá 3, né? Que é um efeito a mais que gera um resultado de bênção na vida das outras pessoas. Outra coisa é que ela ajuda no crescimento de todos. A gente, estamos num grupo aqui hoje, que com certeza vai concordar isso comigo. Tem coisas na nossa vida que a gente não consegue fazer sozinho. Há coisas na nossa vida que só deu certo porque alguém ajudou. Só deu certo porque alguém apoiou. Só deu certo porque alguém indicou. Só deu certo porque alguém abriu a porta para nós. Só deu certo porque alguém ficou nos bastidores, dando base para a gente poder avançar. O que a gente aprende com a reciprocidade? A reciprocidade vai nos levar mais longe. Nós vamos chegar a lugares que talvez sozinhos nós não chegaríamos. Nós vamos fazer coisas que talvez sozinhos nós não vamos conseguir fazer ou não conseguiríamos fazer. Ela gera esse benefício, essa capacidade da gente conseguir coisas melhores. Um outro pensamento: reciprocidade mantém os relacionamentos interpessoais de uma forma mais tranquila. Por quê? Acompanhem comigo. A partir do momento que escolhemos, o principal lema da reciprocidade é dar e receber. E a partir do momento que ele é praticado diariamente entre as pessoas, a tendência é que as suas relações melhorem. Já que sentimos como generosidade, simpatia, empatia, acabam tomando conta do nosso espaço. Se a gente é recíproco a outra pessoa, a tensão diminui. Você já esteve num local, num ambiente de trabalho, ou num ambiente de estudo, ou até mesmo na igreja, infelizmente, às vezes isso acontece, que você corta o ar com a faca, de tão pesado que está, que você fica com medo, que você fica inseguro, que você não tem paz no seu coração? Quando você partilha, o ambiente fica mais leve. Flui melhor. E os relacionamentos se tornam o quê? Mais autênticos. E o último benefício é exatamente esse. É uma vida com menos expectativas e, consequentemente, menos frustrações. Sabe por que a gente se frustra muito, irmãos? Porque a gente espera muito. Por que a gente fica frustrado às vezes? Porque nós esperamos muito. E quanto mais nós esperamos, mais nós nos frustramos. Quanto mais alta é a nossa expectativa, mais alto é o nosso tombo. Quanto mais alto é o depósito da nossa esperança em cima de alguém, quando ela falhar conosco, machuca mais ainda. Quando eu faço bem, sem esperar nada em troca, se alguém retribuir, amém. Se ninguém retribuir, glória a Deus, aleluia, eu vou em frente e a coisa flui. Amém, gente? Estão entendendo isso? Como desenvolver a reciprocidade? Vamos trabalhar. Empatia. O que é empatia? É a capacidade de eu me colocar no lugar do outro. A gente tem personalidades diferentes, temos formas de ser diferentes, mas se tem uma coisa que a gente precisa trabalhar no nosso coração, é essa capacidade de ser empático. Ou seja,
como é que a Vânia está se sentindo em relação àquela situação. O que ela está pensando em relação àquela situação. O que ela está precisando em relação àquela situação. Sou eu me colocar no lugar dela. Nós aí que somos casados, né? Aí quem é casado vai entender o que eu vou falar bem isso. Às vezes a gente na vida conjugal tem coisa que o nosso cônjuge não precisa de resposta. Ele precisa de ouvido. Ele precisa que você olhe e fale assim, tá bom, eu estou entendendo, eu estou do seu lado, eu compreendi. E a própria pessoa vai chegar no resultado. Mas como é que a pessoa ela se sente livre para se abrir, se sente segura para se expressar? Quando ela vê que a pessoa está ouvindo com o coração, não ouvindo apenas com os ouvidos. Ou seja, há uma sinceridade, há um interesse sincero em relação a ela. Outra coisa é expressar gratidão. Irmãos, eu não consigo ser recíproco se eu só reclamo da vida. Se eu só enxergo o copo meio vazio. Se eu só dou valor às perdas. Se eu só reclamo daquilo que não aconteceu ainda. Se eu só reclamo daquilo que não dá certo. Se eu só vejo aquilo que é problema. Quando eu libero o meu coração para gratidão, quando eu abro o meu coração para gratidão, eu vou abençoar as outras pessoas e eu serei abençoado, às vezes, por alguém que eu não semeei. E isso vai enriquecer a minha vida e vai me levar a continuar fazendo bem. No fundo, e o enunciado diz isso, é que a gente sempre espera a gratidão de quem a gente faz o bem. É ou não é verdade? Lá no fundinho. A gente tem dentro de nós, você não quer às vezes uma festa, você não quer às vezes um aplauso, você às vezes não quer um reconhecimento, obrigado porque eu cheguei onde cheguei, por causa de você não quer isso. Mas uma ação às vezes. Porque é tipo assim, eu faço, não espero, mas no fundo, se eu recebo gratidão, isso me empurra para continuar fazendo. Agora, se eu não tenho isso, como é que eu vou alimentar a minha alma para fazer? Mantendo o meu coração grato. Valorizando os outros que fazem alguma coisa por mim. Reconhecendo o valor dos outros na minha vida. A terceira questão é saber ouvir. É uma diferença, queridos, às vezes de ouvir por ouvir e ouvir com atenção. E esse ouvir aqui é esse ouvir empático. É assim, olha, eu quero saber o que de fato você está sentindo. O que de fato está no seu coração. Como você está verdadeiramente. Ouvir liberta as pessoas, queridos. Ouvir dá para as pessoas a graça delas poderem se abrir e se abrir com naturalidade. E quando eu aprendo a ouvir o meu semelhante, eu vou criar um relacionamento de reciprocidade. Só mais 2 pontos em relação a isso. Assuma a responsabilidade das suas ações. Ou seja, faça porque é certo fazer. Faça porque é bíblico fazer. Faça porque Jesus faria. Faça porque fazer vai ser bênção na vida das outras pessoas. Não faça porque os outros estão fazendo ou porque os outros não estão fazendo. A gente tem a mania de olhar a casa do vizinho. A gente tem a mania de olhar aquilo que o vizinho faz. A gente tem a mania de olhar aquilo que a pessoa está ao nosso lado. Na igreja, irmão, isso é a coisa mais comum. É comum no Ministério de Louvor, é comum no Ministério da Liderança Pastoral, é comum no Ministério de Mulheres, no Ministério de Homens, no Ministério Infantil, é comum em todas as áreas. Mas eu venho, fulano não vem. Eu cumpro a escala, fulano não cumpre. Eu chego no horário, fulano não chega no horário. Eu não falto da EBD, fulano nunca vem na EBD. Eu entrego meu dízimo, fulano não está nem aí com isso. Eu faço o meu melhor em tudo aquilo que eu sou colocado e eu às vezes me arrebento por causa disso e fulano não está nem aí e está sempre lá sendo colocado. Esquece dos outros, esqueça. É você e Deus. É você e a sua responsabilidade como cristão. Irmão, se a gente for olhar os outros, a gente se tranca dentro de casa, a gente reclama do mundo e a gente
só se afunda. A gente tem que olhar o quê? Para Cristo e aquilo que a Bíblia nos ensina para que sejamos. E finalmente, respeite as diferenças. A reciprocidade, embora a definição dela seja por coisas semelhantes, mas há diferenças. As pessoas, elas são diferentes, respondem de formas diferentes, agem de formas diferentes e esperam coisas diferentes. O que às vezes para você é excepcional, para outra pessoa faz diferença nenhuma. É ou não é verdade? O que às vezes você diz assim, nossa, mas como é que ela não viu isso? Como é que ele não viu isso? Como é que ele não... Meu Deus, como pode uma coisa tão boa? O outro está nem aí. Quando eu consigo entender essa diferença, né? Quem estuda um pouquinho a questão de família, sabe das linguagens de amor. Né? As 5 linguagens do amor. Mesmo a gente lá em casa fala muito sobre isso. Tem gente que é gesto, né, de serviço. Você tem que fazer alguma coisa por ele. Tem que dar alguma coisa para ele, tem que levar alguma coisa para ele, ele vai se sentir lembrado, vai se sentir amado. Tem gente que tem que ser tocado, tem que abraçar, beijar, cheirar o cabelo dele, agarrar. Tem gente que tem que ouvir o dia todo, eu amo você, você é especial, você é importante na minha vida, você está linda, a minha vida não seria nada sem você. É o jeito de ser da pessoa. Tem gente que não gosta, não fala, não abraça, mas você saiu, foi na cidade do lado, foi em Anchieta. Você tem que trazer um pãozinho especial que tem em Anchieta, que só em Anchieta faz, na padaria tal, que se você não trouxer para ela, ela vai reclamar que você não lembrou dela. Nós somos diferentes, não somos? Mas isso não significa que a gente não vai fazer o bem ao nosso semelhante. Amém? Eu espero hoje, irmãos, que não seja como a do Apocalipse. Eu espero que vocês depois façam perguntas, a gente converse no final, né? Vocês podem ficar tranquilos que não tem besta, não tem praga, não tem taça, né? Não tem dragão, não tem nada desse gênero sim nesses dias. Coisa mais light para a nossa caminhada aqui. Vamos lá. Mandamentos que valorizam. Então, esses mandamentos que nós vamos trabalhar hoje são 6 mandamentos. O primeiro mandamento é o quê? Amem-se uns aos outros. João 13, 34 e 35. O que a Bíblia diz? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Que também vos amei uns aos outros. Nisso conhecerão que sois meus discípulos se tiverdes amor uns pelos outros. Olha que coisa interessante. Jesus atribui a maior importância possível a este mandamento como uma forma de identificar quem era discípulo. Pensa comigo sobre isso. Jesus dá ênfase nesse mandamento como uma característica de identidade. A nossa identidade não é o nosso RG, não é o nosso CPF. A nossa identidade é quem nós somos, as nossas características, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver. E Jesus diz, olha, o mundo vai saber que vocês me seguem se o amor fizer parte dos vossos relacionamentos. Então, ser discípulo de Jesus não é orar bastante. Ser discípulo de Jesus não é ler a Bíblia toda. Ser discípulo de Jesus não é não faltar culto. Ser discípulo de Jesus não é só dar um bom testemunho lá fora. Não são só essas coisas. Isso também faz parte. Mas o principal mandamento, qual é? Amar o meu semelhante. E aí eu pergunto uma coisa para você. É fácil amar os outros? Vamos trabalhar isso nessa noite? E eu quero que a gente pense juntos aqui. Amor é uma palavra quase impossível de definir. Você consegue definir em uma palavra sobre o amor? Não romantizando, irmãos, dizendo assim, Deus é amor. Amém. Glória a Deus, aleluia. É verdade. Mas vamos pensar na vida real. O que é amor? É uma coisa que vem de dentro para fora. É ou não é? É uma coisa que sai do coração, dos sentimentos, emoções, ou que sai do intelecto. Para alguns, amor é emoção, para alguns, amor é atitude. Eu acredito que tem a mistura das duas coisas. Você age, você sente. Tem hora que você sente e não age. Tem hora que você não sente e age. Mas é o quê? É uma força que vem de dentro, algo que move você para fazer algo em benefício da pessoa que você ama. Uma afeição, atitude interna, se manifesta no comportamento de ação de boa vontade. Ou seja, se eu amo alguém, eu vou servir esse alguém. Eu vou facilitar a vida desse alguém.
eu vou torcer para o sucesso desse alguém, eu vou me posicionar de uma forma que a vida desse alguém possa florescer, possa avançar. Eu não posso dizer que eu amo os meus filhos, sendo que eu faço só coisa ruim para eles, só dificulto a caminhada deles, só prejudico os sonhos deles, só sufoco os desejos deles. Se eu amo, eu construo com eles, eu os ajudo a alcançar isso. Amar não é opcional, irmãos. Preste atenção nisso nessa noite. Amar para o cristão não é uma opção. Amar é parte de identidade cristã. Se você tem Jesus, se você é templo do Espírito Santo, se você é nova criatura, você não tem a opção de não amar. Você precisa amar porque isso é parte de quem você é. Estão entendendo isso, gente? Compreendendo isso? Talvez a melhor definição está lá em 1 Crônicas 13. Vamos lá, 1 Coríntios 13. Todos nós conhecemos bem esse texto, mas vamos lê-lo na noite de hoje. O pastor separou alguns textos para a gente ler. 1 Coríntios 13, do 4 até o 7. Isso aí geralmente as pessoas usam quando estão apaixonadas, né? Quando vai fazer convite de casamento, né? Quando às vezes está gostando de alguém, e aí depois no dia a dia, na prática da vida, acaba esquecendo isso aí, e é tão importante que a gente aprenda o valor disso. 1 Coríntios 13, o amor é paciente, verso 4, não precisa colocar aqui, deixa como está. O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Eu acho que todos nós, de vez em quando, temos que parar para ler esse texto e pensar como uma laranja que tem vários gomos e cada gominho desse é uma face do amor, é uma característica do amor que a gente precisa praticar, né? Às vezes eu sou paciente, mas às vezes eu ajo de forma inconveniente. Às vezes eu não sou ciumento, mas às vezes eu sou soberbo. Às vezes eu até espero, mas não estou disposto a sofrer, a suportar. Então são áreas que a gente tem que trabalhar na nossa vida. Esse novo mandamento, e Jesus disse isso lá em João, onde a gente leu, ele usa a palavra ágape, né, que é o amor vindo da parte de Deus. E por que é um novo mandamento? Porque Jesus estava ali inserindo naquele cenário algo nunca vivido antes, algo nunca experimentado antes. Era um amor que ultrapassava a reciprocidade da troca. Era um amor que ultrapassava a conveniência de fazer algo para receber algo em troca. Era um amor que ultrapassava os limites do comportamento social que você faz para ficar bem. Na verdade, esse amor ágape é um amor que não tem definição. Por que ele diz um novo mandamento? Porque Israel, desde o Antigo Testamento, já era ensinado a amar. Alguém abra comigo aí, Deuteronômio capítulo 10. Vai lá rapidinho, eu vou deixar os irmãos lerem hoje. Deuteronômio 10. Qual é a ordenança aqui, irmãos, a respeito do comportamento de Israel com os estrangeiros? Qual é a ordenança? Trata bem? Seja legal? Seja bonzinho? Facilita a vida deles? Não, é algo maior. Ame o estrangeiro. Ame aquele que vem de fora. E aí, na base desse amor, você vai tratar bem, você vai receber, você vai cuidar, você vai ajudar. Outro texto, Êxodo 20, vamos lá rapidinho, que está, né, nos 10 mandamentos, que todos nós conhecemos, mostra que, na verdade, era um comportamento, quando você compara com o Êxodo 20, que não fosse nada que prejudicasse o nosso semelhante. Êxodo 20, se alguém puder ler para nós, 12 ao 17, rapidinho. O que a palavra está trazendo para nós aqui, Deus a Moisés? É um padrão de comportamento social, onde eles iam viver como comunidade,
de uma forma que um ia respeitar o outro e um ia ajudar ao outro. Mas esse amor que vem de Jesus é um amor que é maior do que tudo isso. É um amor que é superior a tudo isso. Por que é um amor que é superior a tudo isso? A gente não vai ler porque não vai dar tempo. O amor de Jesus foi um amor ágape, ou seja, o que Jesus fez para que a gente entendesse esse amor superior? Ele tornou servo a nosso favor, deu-se a si mesmo a fim de nos redimir da iniquidade, levou em seu corpo os nossos pecados no madeiro, deu a sua própria vida por nós, faz constante intercessão por nós, compadece das nossas fraquezas, nos socorre quando somos tentados, exercita paciência com os nossos pecados, perdoa os nossos pecados, nos purifica de toda injustiça, nos dá plenitude de vida e prepara um lugar para nós, para que nós possamos estar com Ele. Você já parou para pensar o que significa o amor de Jesus pela sua vida? Você já parou para pensar quanta coisa Jesus fez porque Ele nos ama? Quanta coisa Jesus fez porque Ele quer que nós estejamos com Ele, não longe dele na eternidade, mas nós passemos a eternidade com Ele. Então esse amor ágape é um amor sacrificial, que vai além da troca, que vai além da conveniência. Eu faço sem esperar nada em troca. Amor recíproco não é automático, mas é uma atitude assumida. Deus quer que amemos uns aos outros de boa vontade, desejando positivamente o bem-estar dos nossos irmãos. É interessante que Jesus quer dizer aqui que é algo que vem de dentro para fora. Né? Quando Jesus encontra a mulher samaritana, e depois um pouco mais adiante, no capítulo 7 de João, ele fala 2 vezes no mesmo texto, que aquele que crê nele vai jorrar o que do seu interior? Rios de água viva. O que são esses rios de água viva? É a presença de Deus através de nós. É o amor de Deus através de nós. É a ação de Deus através de nós. Não é uma coisa automática, mas é algo construído pelo mover do Senhor sobre a nossa vida. Paulo deu aos cristãos de Roma a seguinte recomendação: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, Romanos 12:10, e também 1 Pedro 1:22 e 1 Tessalonicenses 3. Vamos abrir para mim? Pastor Miguel, pode abrir para mim, se estiver aí no celular aí. 1 Pedro 1:22. Luiz, você consegue aí abrir para mim? Vamos trabalhar o texto hoje. 1 Tessalonicenses 3:12. E a Vânia, veja aí para a gente. 1 Tessalonicenses 4:9. Vamos ver alguns textos que falam desse amor. Vamos ouvir de novo? Olha que texto interessante. Por que o meu alvo é o meu semelhante? Por que o meu alvo é o meu irmão? Por que o meu alvo é o Paulo, é o Mateus, a Larissa? É qualquer um que está no meu dia a dia. Lê o texto aí de novo, pastor. Você entendeu isso? Se Deus perdoa os meus pecados, por que eu não vou amar o meu irmão? E pelo fato de Deus ter me perdoado, pelo fato de Ele ter me amado primeiro, exatamente porque esse amor, ele inspira, porque a reciprocidade gera melhoria, eu vou amar o meu irmão, eu vou amar o meu semelhante. 1 Tessalonicenses 3:12. Quem que eu pedi para ler? Luiz? Então o amor tem que acontecer o que no nosso meio, queridos? Crescer. Crescer e transbordar. Ser amado faz bem, não faz? Ser amado cura a nossa alma, não cura? Ser amado atribui valor para a gente. Por isso que a gente, como igreja, precisa trabalhar o amor, o afeto, o respeito, o carinho, o chorar junto, o andar junto, porque se amar o nosso semelhante, isso transborda, isso contagia. E se transbordar é uma coisa que contagia. Deixa eu lhe dizer uma coisa: fofoca contagia, murmuração contagia, rebelião contagia, inveja contagia, mas amor também contagia. O que a gente tem que entender é que a gente tem que combater, parece que na igreja só prospera e contagia o que é ruim. A gente só dá liberdade para que cresça no nosso meio e fique no nosso meio aquilo que é ruim. Não. O mais importante é o amor, e o amor contagia, o amor abençoa, o amor muda a realidade. 1 Tessalonicenses 4:9.
Amém. Que Paulo está dizendo, ó, não precisa ficar chamando a atenção de vocês, ou exortando vocês, ou pedindo uma resposta positiva de vocês. Vocês já estão fazendo isso, vocês já estão vivendo esse amor. O segundo mandamento é o acolher, aceitar. Então, eu tenho que amar. Quem que eu tenho que amar, queridos? Todos. É opcional o amor por cristão? Não. É uma característica do meu DNA, da minha identidade. Se eu sou crente, eu amo. Pastor, mas não é fácil. Ora, jejua, lê, pede graça ao Senhor e exercite esse amor na sua vida. Aquele que ama, ele acolhe e ele aceita. Olha o que Romanos 15:7 diz para nós. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Ou aceitem-se uns aos outros como Cristo nos aceitou. Vamos pensar o seguinte, não deu tempo de eu jogar tudo aqui, porque era muita coisa, mas quando a gente pensa na igreja do Novo Testamento, a gente pensa que a nossa igreja é problemática, né? O membro da igreja local, ele fala assim, nossa, a minha igreja tem tanto problema, tem gente difícil, tem dificuldade, não é fácil, o povo não apoia, o povo só reclama, o povo só murmura, o povo só fica com isso, com aquilo. A igreja do Novo Testamento era uma bomba. Os apóstolos passavam tanta dificuldade quanto os pastores passam. Tinha heresia, tinha gente briguenta, tinha gente fofoqueira, tinha gente carnal, tinha os que se achavam mais espirituais que os outros. Só você lê as cartas de Paulo. Igreja de Corinto, irmãos, era uma igreja problemática que pastor nenhum queria assumir aquela igreja de jeito nenhum. De tão complicada que ela era. Olha o que a história nos mostra. Nenhum grupo daquela época era igual à igreja primitiva. Quanto à diversidade de etnias, formação e classes sociais. Na mesma igreja, tinha judeus, romanos, bárbaros, gregos, escravos, livres, ricos e pobres. E eram relacionamentos daquela época extremamente conflituosos. Um rico não convivia com um pobre. Um escravo não convivia com o seu senhor. Um grego, um romano não conviviam com o judeu. O judeu não se misturava com ninguém. Você pega todo esse povo e joga onde? Dentro da igreja. Aí Jesus fala assim, amem-se, né? Paulo fala, acolham, recebam uns aos outros. O que eu quero que você pense comigo? Em meio a tanta diversidade, era impossível não ter o quê? Problema. Onde tem gente, tem problema. Seja num grupo grande, seja num grupo pequeno. Onde tem gente, tem problema. A principal ideia desse mandamento é que nós cristãos devemos aceitar, dentro da nossa comunhão, toda pessoa que afirma ser de Cristo. Presta atenção nisso. A gente tem mania de achar que a gente é mais crente que os outros. Então, a gente sem perceber, a gente vai afastando as pessoas e vai rotulando. Ah, fulano não pode participar do nosso ciclo, porque o nosso ciclo, nós lemos a Bíblia, nós discutimos a Bíblia, nós oramos, e ele está em pecado. Isso não acontece aqui não, né, irmãos? Só por aí. Nós rotulamos as pessoas e afastamos as pessoas. A gente cria tantas regras que as pessoas não conseguem ser tratadas e mudadas. Igreja, gente, é lugar de gente difícil. Igreja é lugar de gente imperfeita. Igreja é lugar de gente que precisa ser curada. Precisa ser tratada por Deus. É claro que ela precisa se abrir para esse tratamento, mas vai ter gente assim dentro da igreja. Se a gente fechar num grupo de perfeição, a gente não vai conseguir ver mudança na vida dessas pessoas. Olha o que acaba acontecendo com a gente. A gente convive com gente que tem falha na conduta, lacuna no conhecimento, na compreensão da Escritura, diferentes opiniões a respeito da mesma doutrina. Isso são coisas que acontecem.
E o que Jesus ensinou lá em Mateus 28, 20? Larissa, abre para nós aí Mateus 28, 20 e lê para nós. É uma coisa muito simples que Jesus fala lá em Mateus 28, 20, quando ele libera os discípulos para que eles pudessem crescer. O que Jesus diz para os discípulos? Ensinar. Comportamento se muda com aprendizado, gente. Comportamento se muda com troca. Compartilha. Comportamento se muda quando alguém tem a oportunidade de errar. Eu até preguei isso domingo de manhã. O discipulado ele vem da convivência, e não só da convivência, da oportunidade para o erro. A pessoa que você está acompanhando vai errar, e você precisa deixar ela errar, para que ela possa acertar, crescer e se desenvolver com Deus. Então esse acolher é quebrar dentro de nós preconceito. Desculpa o que eu vou falar hoje, mas infelizmente a gente tem dentro das nossas igrejas racismo. Aqui não, mas por aí tem. Gente racista, gente preconceituosa, gente que não fala com o outro por causa disso, por causa daquilo outro. E o que a Bíblia está dizendo? Acolhe todo mundo. É balaio de gato mesmo, é lugar de confusão mesmo, que vem um monte de gente diferente e todo mundo vai estar junto para aprender, para crescer e para se desenvolver. Romanos 14, vamos lá comigo, Romanos capítulo 14. Romanos 14 fala das tradições da vida da igreja. Eu não vou demorar tempo falando sobre isso aqui, mas o que ele diz lá? Abriram aí, irmãos, Romanos 14? Quem conseguiu achar aí? Verso 1, o que diz assim? Acolhei ao que é o quê? O que Paulo está dizendo aqui? Acolhei a quem? Ao teólogo, letrado, conhecedor das doutrinas, sábio, entendido, cheio da graça de Deus? Não, Paulo está dizendo o seguinte: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem não come, não despreze o que não come. E quem não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Olha que coisa interessante, Jesus está falando assim, gente, vocês estão brigando que vai comer, deixar de comer, se pode comer, se é de Deus, se não é de Deus, se é oferecido, se não é oferecido, se é santo, se é demônio, Para com isso. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer uma visita, eu não esqueço desse negócio. A irmã falou assim, pastor, mas não pode comer isso, porque isso aí é do diabo. Eu falei assim, irmã, mas isso foi consagrado ao diabo? Ela, não, mas esse animal, ele é usado em coisas malignas e tal, em rituais e tal, e tal, e tal. Eu falei assim, minha irmã, mas quem criou esse animal? Foi o diabo ou foi Deus? Ela falou assim, pastor, foi Deus. Então eu vou comer, ué, qual que é o problema? Foi o diabo que criou. Aí tudo a gente endemoniza e a gente faz o quê? Afasta a pessoa. Uma coisa sou eu de livre e espontânea consciência, saber que aquilo foi usado de forma errada e consentir naquilo. Mas do contrário, minha filha, Deus que criou, eu vou partir para cima e acabou, e ponto final. A gente às vezes dificulta coisas que não tem necessidade. Olha o que o texto nos diz. Exemplo de aceitação e exemplo negativo. Eu não sei se vai dar tempo, irmãos, de fazer os 6 hoje. Mas se não der, a gente começa para ter uma ideia também e ver a participação de vocês. Eu não quero ser pesado demais. Tá bom, irmãos? Amém? O que Paulo faz? Paulo escreve para Filemão a respeito de Onésimo. Abre aí, talvez você não consiga ler aqui, né? Filemão 1, 15 a 17. Diz assim: talvez ele tenha se separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, mas não como escravo, acima de escravo, como irmão. Ele é muito amado por mim, e ainda mais por você, tanto como pessoa, quanto como cristão. O que Paulo faz aqui? Onésimo, ele era escravo de Filemão, ele era servo de Filemão. Alguma coisa acontece na história que Onésimo foge. Onésimo abandona Filemão. E alguma coisa melhor ainda acontece na vida de Onésimo, que Onésimo se converte. Onésimo vai para o evangelho, ele encontra Paulo. Paulo discipula a Onésimo, e agora Paulo está mandando Onésimo de volta para Filemão, e está dizendo o seguinte, ele pisou na bola com você, ele magoou você, ele falhou com você, ele errou com você, esquece disso. O receba
como irmão e o trate como irmão. Irmãos, às vezes a gente quer que as pessoas façam isso conosco, mas às vezes nós não queremos fazer isso com os outros. A gente fala assim, não pisa no meu calo. Eu dou um boi para não brigar, mas uma boiada para não sair da briga. Né? Eu não quero estourar, mas se eu estourar, o que a palavra nos ensina? Que eu tenho que acolher. Olha um mau exemplo, olha o que a Bíblia nos ensina, que tem crente difícil. 3 João, abre comigo aí, lá no final da Bíblia, lá perto de Apocalipse, que a gente andou por lá, abre comigo aí, 3 João, capítulo 1, verso 9 e 10. Eu escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo, com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele recusa receber os irmãos e impede os que desejam fazê-lo e os expulsa da igreja. Irmãos, que líder é esse? Ele não recebe a João, melhor dizendo, não recebe a João, não acolhe os irmãos, e aqueles que querem fazer parte, ele faz o quê? Manda embora. Tem gente que é assim, infelizmente. E a gente precisa aprender a entender isso. Igreja é lugar de acolhimento, de recepção. Pensa comigo aqui. As razões por que os cristãos devem aceitar uns aos outros. Por que eu tenho que aceitar os outros, irmãos? Por que eu tenho que aceitar os outros? Porque Jesus me aceitou. É simples, a matemática é muito simples nesse sentido. Eu tenho que aceitar a Anaíse porque Jesus me aceitou. Eu tenho que aceitar o Ian porque Jesus me aceitou. Então, quer dizer, é válido eu ser aceito por Jesus, mas não é válido eu aceitar o Ian, porque o Ian tem uma tatuagem, porque o Ian tem um jeito diferente, porque a Anaíse está sentada ali de braço cruzado, olhando para mim com cara feia. Não. Eu preciso aceitar todos, porque Jesus me aceitou. É interessante isso, porque o Senhor mostra para nós que todos merecem ser incluídos. E ele termina esse princípio da aceitação com Mateus 19. Abre aí rapidinho. Vamos lá para Mateus 19. Não sei se os irmãos estão assistindo em casa, não estou nem prestando atenção na câmera hoje, peço até perdão. O que Mateus 19 diz para nós no verso 13 e 14? Quem pode ler para a gente aí? Olha que coisa linda. Jesus está dando 2 lições aqui para os discípulos. Jesus está dando a lição da humildade e da dependência, que é o coração da criança. E Jesus está dando a lição de que a igreja é para todos. A igreja é da criança. A igreja é do adolescente. A igreja é do jovem. A igreja é do adulto. A igreja é do idoso. A igreja é do ancião. A igreja é do enfermo. A igreja é da pessoa diferente, que fala diferente, que se veste diferente, que tem um jeito diferente. A igreja é para todos. Na cultura daqueles dias, a criança ficava isolada. A criança não era valorizada tanto quanto a mulher. Jesus traz a criança para perto e diz: ei, eu recebo as crianças e elas vão estar comigo. Como é importante a gente receber, queridos, a todos, e receber aqueles que todo mundo joga fora. Porque às vezes os maiores diamantes da nossa vida, as pessoas que mais vão ser usadas por Deus na nossa vida, é quem a gente menos espera. Porque a gente acolheu, a gente recebeu e a gente amou essa pessoa. Terceiro, saúdem-se uns aos outros. Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos com ósculo santo. 1 Coríntios 16, 20. Todos os irmãos daqui lhe enviam saudações e saúdem uns aos outros com um beijo santo. Contexto histórico do beijo, irmãos, aquilo era um hábito comum no Novo Testamento. As famílias, a gente tem que pensar o seguinte: a Bíblia foi escrita no contexto oriental. E no contexto oriental, naquela área do mundo, o beijo era uma coisa normal. O beijo na face, o ósculo
santo, como diz, ou beijo santo em algumas outras traduções. Era normal a família, homem, beijar o rosto do homem, um amigo beijar o rosto de outro amigo, alguém que era conhecido beijar o rosto de outro amigo. Isso aí não havia nenhum problema de masculinidade ou nenhum problema de questão cultural. Era um padrão cultural esse beijo como uma forma de aceitação e de acolhimento. O que eu quero que vocês caminhem aí nesse sentido? Olhem os exemplos de saudações. 1 Coríntios 16, 19 a 20. As igrejas da província da Ásia enviam-me saudações, Áquila e Priscila o saúdam afetuosamente no Senhor, e por aí vai. Romanos 16, 22. Eu, Tércio, redigi esta carta, saúdo vocês no Senhor. Atos 21, 7. Demos prosseguimento à nossa viagem, partindo de Tiro e aportamos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Isso parece uma coisa muito simples na vida da igreja. Mas tem muito cristão que não saúda outro cristão. Eu não falo com fulano. Se ele vem daquele lado do corredor da igreja, eu vou pelo meio. Se ele está atravessando a rua e eu vejo ele lá de distante, eu já atravesso do outro lado, porque eu não quero nem chegar perto. Eu já perdoei, tá? Já perdoei, não tenho nada contra ele. Mas eu não vou nem cumprimentar. Isso é para mim, que eu me incluo nisso, e para todos nós. Saudar aqui, irmãos, não era uma questão de escrita de carta apenas, e não era uma questão simplesmente de educação. Saudar é você dar valor ao semelhante. Você reconhecer Jesus na outra pessoa. Você realmente querer estar com ele. E era tão importante isso que eu vou mostrar o exemplo negativo. Olha como isso era importante no Novo Testamento. Olha o que Jesus fala. Lucas 7, 45. Jesus diz para o fariseu: você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus? Olha que coisa interessante. Jesus é convidado para comer na casa do fariseu. O fariseu não dá água para lavar os pés de Jesus. O fariseu não dá um ósculo santo em Jesus. O fariseu não honra Jesus. Aí vem a mulher pecadora, começa a chorar nos pés de Jesus, enxugar os pés de Jesus com o seu cabelo, começa a beijar os pés de Jesus. Aí o que o fariseu faz? Se ele soubesse quem é essa mulher leviana, se ele soubesse quem é essa mulher da vida, ele não deixava ela encostar nele. Jesus, sabendo o coração dele, fala assim: meu amigo, você que é o crente, você nem me beijou, nem me saudou, ou seja, nem reconheceu a minha chegada na tua casa, nem valorizou a minha presença com você, e ela não para de me beijar. Irmãos, às vezes um bom dia faz tanta diferença. Outra coisa que a gente tem que aprender a fazer como crente: paz do Senhor. Porque a paz não é nossa, de quem é? Às vezes o seu irmão vai ouvir paz do Senhor, ele está vivendo a semana atribulada. Não é que você profetizou e você fez algo sobrenatural. Jesus vai fazer através de você, e às vezes vai tocar no coração daquela pessoa, vai trazer paz para ela, porque você declarou sobre ela a paz do Senhor. Amém, queridos? Implicações desse mandamento. Aqui dá 4 diretrizes que não vai dar tempo a gente trabalhar, mas eu quero que você pense comigo. Essa saudação, ela pode ser pessoal, individual. Ela era oferecida com imparcialidade, ou seja, eu não cumprimento o Luiz e não cumprimento a Larissa, eu cumprimento todos, é para todo mundo, de forma igual. Comunicava apreço. Vamos abrir esse texto que eu queria que você pensasse comigo. Abre comigo aí Romanos 16. Romanos 16. O que o apóstolo está falando aqui? Está falando das irmãs que fazem o quê? Trabalham no Senhor. Então é uma saudação de reconhecimento. É muito bom a gente receber reconhecimento daquilo que a gente está fazendo, queridos. Isso é incentivo para você continuar servindo. E aqui Paulo está dizendo: olha, lembrem-se delas, porque elas têm valor.
aquilo que elas fazem é importante. E é uma coisa muito interessante nesse último ponto, que é você negar a saudação àquele que não está no mesmo espírito. Olha que coisa interessante. Abre comigo aí 2 João, capítulo 1. Vamos lá. Julgar as pessoas, irmãos. Mas a Bíblia nos dá filtros de aceitação. E quais são esses filtros de aceitação? É de fato se aquele irmão está seguindo a palavra, vivendo a palavra, praticando a palavra. Porque o que acontece muitas vezes na vida de muitas famílias cristãs? Deixa entrar qualquer um dentro de casa. E não estou dizendo qualquer um descrente. Eu estou dizendo qualquer um que se descrente. Porque o texto aqui não está direcionado ao descrente. O texto está aqui dizendo aquele que se faz passar por crente, mas que está envenenado, e que o veneno dele traz o quê? Desgraça. O que eu quero que a gente entenda aqui nessa noite? Se eu não tenho coragem para confrontar o meu irmão que está no erro, eu não tenho coragem de fazer isso, então eu não posso compactuar com o pensamento dele. Deixa ele no canto dele e eu vou ficar no meu. Biblicamente falando, eu deveria confrontá-lo, porque se eu amo, eu tenho que falar a verdade para ele. Se eu amo, eu preciso ajudá-lo a abrir os seus olhos. Mas se ele não mudar de atitude, ou se eu não tenho condição de fazer isso, eu não posso ficar participando desse tipo de conversa, porque eu vou me tornar cúmplice desse erro, desse engano. Amém, irmãos? Tá? A hora já avançou, já está tarde, a gente vai parar por aqui hoje. Eu sabia que o primeiro ia dar esse trabalho por causa da introdução, mas eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, se alguém quer comentar alguma coisa. Eu gostaria que nessa caminhada a gente tentasse dialogar um pouquinho mais do que a gente dialogou lá em relação ao Apocalipse. São temas diferentes, mas se alguém tiver alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, fica à vontade aí. Não? Tudo bem? Então é aquela velha história, né? Vocês entenderam tudo? Ou vocês não entenderam nada? Eu espero que os irmãos tenham entendido, tá? Pode falar, Vânia. Acaba por ser um segmento mesmo, né? Porque é uma partilha, né? O que eu quero é, só para a gente liberar os irmãos, queridos, deixar bem claro isso. A reciprocidade é uma partilha constante. E se a gente pratica isso, a gente melhora aquilo que está à nossa volta. E hoje a gente trabalhou esses 3 mandamentos. O amor, né? O amor, guarde essa sentença, é parte da minha identidade. Se eu sou cristão, eu vou viver o amor, eu vou trabalhar o amor, eu vou praticar o amor. Segundo, acolher, né? A gente tem que aprender a não rotular as pessoas, não estigmatizar as pessoas, mas acolhê-las, porque tem tanta gente boa, queridos, de cara feia. Tem gente que às vezes você não dá nada por ela e é uma joia de pessoa, porque ela precisa ser acolhida. E saudar, ou seja, realmente dar valor na sua família, né? Estar junto com os irmãos, reconhecer a presença dele nas nossas vidas. Amém, queridos? Tá, vamos orar, agradecer ao Senhor. Depois que o pastor terminar a oração, né, agradece os irmãos que acompanharam também. Queria só dar uma palavrinha para os irmãos aqui de 5 minutos. Vamos colocar em pé, vamos orar e agradecer ao Senhor no nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por esse tempo. Nós estamos começando essa caminhada, Senhor, e nós te pedimos, ó Deus, que ela seja de bênção para a gente. Que a gente possa crescer, que a gente possa amadurecer, que a gente possa se desenvolver, Deus, que nós possamos verdadeiramente sermos ministrados pelo Senhor. Pedimos, ó Deus, nos ajude como igreja, nos ajude como família na fé, Senhor. Nos ajude, Deus eterno, a edificarmos um ao outro, através da ação do Senhor sobre a nossa vida. A Tua palavra, ela é cheia, Senhor, de mandamentos, ó Deus, recíprocos, ó Deus, e que nós possamos interiorizar isso, Senhor, e possamos, ó Deus, ver
verdadeiramente deixar o Senhor fazer de nós canal da tua bênção, Senhor, e os nossos irmãos sejam abençoados através da nossa vida. Guarda teu povo, Senhor, nos dê uma noite de paz, uma noite de renovo, Deus, de graça da tua parte. Abençoa esse final de semana, Senhor, seja com o teu povo, seja com a tua igreja aqui neste lugar, em nome de Jesus, amém.